CBN Entrevista, com Gelson Negrão. Rádio CBN, Central Brasileira de Notícias. ZYJ 256, 1400 kHz, Londrina. Tem que ser mais espiritualizada a humanidade, mais espiritualizada. O aeroporto de Londrina precisa do ILS. Trabalhador, trabalhadora, pense nisso! Era mais que rádio, era notícia em estado puro, era pioneirismo. Abrimos caminho para o All News no sul do Brasil. Era janeiro de 1995. Era a CBN Londrina entrando no ar. Em 3 décadas, não recuamos 1 milímetro sequer no compromisso de informar com qualidade e responsabilidade. Fizemos do jornalismo uma missão de vida, uma ponte entre o que acontece e o que importa. O CBN Entrevista de hoje é sobre as histórias e as pessoas que nos trouxeram até aqui. Meus convidados são Amarildo Lopes dos Santos, diretor-geral da Rádio CBN Curitiba, fundador e sócio da Rádio CBN Londrina. Bom dia, Amarildo, bem-vindo. Bom dia, Gelson Negrão, Guilherme Lopes, amigos ouvintes da Rádio CBN de Londrina. Guilherme Lopes, diretor-geral da Rádio CBN Londrina. Bom dia, Guilherme, bem-vindo. Bom dia, Gelson, bom dia, ouvintes. Bom dia, meu pai, Amarildo, do outro lado do estado. É uma honra estar aqui no CBN Entrevista. Eu que sou ouvinte, hoje entrevistado. Amarildo, por onde a gente começa a contar essa história de 30 anos, 3 décadas da Rádio CBN, a primeira afiliada da rede no sul do Brasil? Amarildo, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista. Cara, que prazer te ouvir, hein? Bom dia, Gelson Negrão, Guilherme Lopes, amigos ouvintes da Rádio CBN de Londrina. Bom dia, Guilherme. Bem-vindo ao CBN Entrevista. Privilégio, hein? Bom dia, Gelson. Bom dia, ouvintes. Bom dia, meu pai, Amarildo, do outro lado do estado. É uma honra estar aqui no CBN Entrevista. Eu que sou ouvinte, hoje entrevistado. Vamos começar pelo sócio e fundador da Rádio CBN Londrina. Amarildo, por onde a gente começa a contar essa história de 30 anos, 3 décadas da Rádio CBN, a primeira afiliada da rede no sul do Brasil? Vamos começar então pelos mais velhos, é isso? Gelson, na realidade é assim, a história da CBN, ela acaba se misturando assim com as nossas vidas, né? Eu posso dizer que com a sua vida, com a vida do Guilherme, que quase praticamente nasceu dentro da CBN, e com a minha. Numa ida a São Paulo, nós éramos, à época, afiliados da Rede Bandeirantes de Rádio, tínhamos 2 emissoras na época, e uma delas tinha a programação da Rede Bandeirantes. E numa ida a São Paulo de carro, a gente começa... Quem é de rádio, quem gosta de rádio, procura ouvir tudo, procura ouvir todos. E eu ouvi aquela rádio diferente, tocando notícias o dia inteiro, fui me informar um pouco mais. Ela fazia parte do Sistema Globo de Rádio, fui mais a fundo e consegui estabelecer uma parceria com esse pessoal. E na época nós trouxemos a CBN para Londrina. Ela foi a segunda afiliada do Sistema Globo de Rádio. A primeira foi Campinas. A CBN é de 1992. Em 93 eles afiliaram a CBN de Campinas. E em janeiro de 92 entramos nós com a CBN de Londrina. A de Curitiba chegou um pouco mais tarde, chegou em março, se não me falha a memória. De Maringá, 2 anos depois, nós acabamos depois, o Wilson e eu, um amigo lá da cidade de Ponta Grossa, do jornal Diário dos Campos, colocamos em 2000 no ar a CBN de Ponta Grossa. Por último, Cascavel. Nós somos 5 CBNs do estado e eu tive o prazer de colocar a segunda do Brasil e a primeira em Londrina. Vou pegar emprestada a definição do Amarildo. O Guilherme praticamente nasceu dentro da Rádio CBN, né? Praticamente, eu sou nascido em 92, a CBN de Londrina é de 95, então eu tinha 2 para 3 anos quando a rádio começou, ou seja, boa parte da minha infância
foi nos quintais da Rádio CBN, da casa da Anita Garibaldi. Enfim, eu praticamente desde que eu tomei consciência de quem eu era, eu estou dentro da CBN. Amarildo, hoje faz todo sentido o All News, uma rádio que toca notícia 24 horas. Mas como era isso 30 anos atrás, hein? Gelson, nós tínhamos, como eu coloquei no começo do nosso bate-papo, nós tínhamos 2 emissoras. Uma emissora era a Rádio Tabajara, uma rádio popular, uma rádio que oferecia entretenimento, programas para dona de casa, uma rádio comum, vamos falar para a época, era o que o rádio fazia. E a chegada da CBN, uma rádio All News, era pouco compreendida pelo ouvinte. Então eu chegava nos ouvintes em potencial, aquele ouvinte que poderia anunciar com a gente, o ouvinte de AB, o formador de opinião, enfim, essa massa que é super dirigida, super segmentada, que compõe o anunciante e também, de alguma forma, o ouvinte da CBN. E aí o nosso cliente em potencial, nosso amigo, nosso ouvinte, falava assim, puxa vida, eu estou gostando muito da sua rádio, mas não dá para tocar alguma música de vez em quando, porque não é só notícia o dia inteiro. Não, é essa a proposta, é só notícia mesmo. E esse é o caminho. Enfim, então era uma coisa muito diferente para a época. Mas eu acho que o Sistema Globo de Rádio foi muito feliz, ele conseguiu fazer um grande produto, e eu acho que a marca CBN hoje é um dos principais ativos do portfólio da TV Globo, enfim, do Grupo Globo, eu acho. Ainda hoje é um desafio, Guilherme, comunicar para o mercado uma rádio que só toca notícia? Não, vou te dizer que hoje é um grande privilégio e até uma facilidade, porque a concorrência no segmento musical de rádio ela é muito mais desleal. Então hoje você tem N plataformas de streaming que vão, de certa forma, roubando, entre aspas, essa audiência do ouvinte de rádio musical. E como a gente toca notícia 24 horas por dia, notícia a hora que ela acontece, esse segmento fica um pouco mais fácil para a gente. Porém, a gente tem que saber o que faz com a responsabilidade que faz. Então, acho que todos esses anos aprendendo a fazer CBN nos coloca com uma responsabilidade muito grande, mas também faz esse desafio ser um pouco mais gostoso de ser trilhado, né? A gente está dentro de uma máquina do tempo, o ouvinte internauta já sacou que a gente vai revisitar a história da CBN na figura do pai, o Amarildo, e vai atualizar e olhar muito para o futuro com a ajuda do Guilherme. Amarildo, quem foi o nosso primeiro time 30 anos atrás, hein? Quem foi que inaugurou o microfone da CBN Londrina? Olha, Gelson, nós tivemos como primeiro âncora o Stélio Feldman. O Stélio é falecido. O Stélio era uma das grandes cabeças de uma das editorias da Folha de Londrina, e o Stélio trabalhava um período do dia na Folha e um período conosco na CBN. A CBN chegou a Londrina na rua Anita Garibaldi, era uma casa, eu não me recordo o número, talvez você se recorde, mas na 43, na Anita Garibaldi, e ali o Stélio foi nosso primeiro âncora. Nós tivemos ali nomes ilustres do jornalismo londrinense, hoje, como o Fábio Cavazotti, que até uns dias atrás estava na Prefeitura de Londrina, na comunicação da Prefeitura. Nós tivemos o brilhante escritor londrinense, o Paulo Briguet, entre outros nomes. Depois do Stélio, chegou a Londrina, também vindo da Folha de Londrina, chegou a CBN o Paulo Biratã, que foi o mais longevo aí dos nossos âncoras. Ficou conosco muito tempo. Nós perdemos o Paulo, não vou me lembrar o ano, mas foi quando o Beto Richa, eu me lembro, no dia da posse do Beto, se não me falha a memória, nós estávamos fazendo o sepultamento do Paulo, que aliás foi embora muito cedo. O Paulo foi o nosso âncora mais irreverente. E o Paulo é muito interessante porque o Paulo fugia um pouco dos padrões da CBN. O Paulo falava como ele vinha do jornal, de uma editoria de polícia, e depois ele fez muito rádio AM, inclusive na própria Tabajara, ele acabou chegando na CBN um pouco diferente dos padrões da época. Então, ele trazia para as entrevistas personagens muito diferentes e muito ecléticos.
foi muito interessante. Nós tivemos também a Raquel Rodrigues, que é uma grande jornalista, antes da Cláudia Lima, ocupando a chefia de jornalismo. Enfim, foi uma experiência muito grande até agora para todos nós chegarmos onde chegamos com a CBN. Com alguma frequência, o Guilherme relata experiências, né, vividas com o próprio Paulo. Para vocês terem uma ideia, sim, do tempo que o Paulo ficou conosco e do quão importante a figura do Paulo foi, a gente vai falar muito de Paulo Biratã aqui. O Paulo, inclusive, te ajudou a definir o que você faria profissionalmente, o que você faria como profissional, né, a carreira que escolheria, né? O Paulo me ensinou muita coisa, porque eu criança, naquele contexto de não podia ficar em casa, enfim, ia muito à rádio. Eu frequentava muito os corredores da Rádio CBN e o Paulo era uma figura até diferente daquele colaborador padrão, né? Porque, para quem não sabe, o jornalista tem uma carga horária de 5 horas por dia. E o Paulo extrapolava por 2, talvez 3 vezes essa carga horária. Ele morava a 2 quadras da rádio ali, da Rádio Tabajara, da CBN, no endereço da Anita Garibaldi. Então, ele passava o dia todo lá. E como eu passava boa parte das minhas tardes ali também, eu tive essa honra, esse privilégio de bater muito papo com ele, de conversar sobre futuro, sobre carreira, sobre decisões de juventude, enfim, decisões pré-adolescentes, adolescentes, enfim. Então eu tive muito dessa honra e desse privilégio. Quando ele falava, trabalhe com comunicação, porque isso aqui tudo vai ser seu um dia, mas não vai me ser jornalista, guri. Por falar em jornalista, Amarildo, e ainda linkando com a participação, a presença, a contribuição histórica do Paulo Biratã ao nosso negócio, foi o Paulo quem trouxe para a Rádio CBN o seu João Milanês, né? Que é um ícone da comunicação paranaense, enfim, conseguiu convencer o patrão a virar colunista da rádio, né? Ô Gelson, tem uma história, Guilherme, ouvintes, tem uma história muito interessante. O seu João, quando vende a participação dele, das ações dele da Folha de Londrina, o seu João fica meio sem chão, assim, né? E o Rodrigo, filho dele, com quem eu tenho o prazer de me encontrar de vez em quando vou a Londrina, a gente fala muito sobre isso. O seu João ficou um pouco sem chão. E o Paulo, e eu olhava para o seu João e falava para o Paulo, nossa, o seu João tem tanta história, né? O seu João ajudou a trazer o IBC, o seu João ajudou a criar. O seu João entrava num avião, ia a Brasília, ia com os prefeitos da época reivindicar coisas para Londrina. Quando qualquer um dos governadores de esquerda, de direita, enfim, qualquer governador chegava em Londrina, o seu João, mesmo às vezes sem ser convidado, estava no palanque, ele quebrava qualquer protocolo. Então ele se tornou um embaixador de Londrina. E toda a história dele não podia ter ficado no limbo, ter ficado esquecida. E nós o convidamos para fazer, até por ideia do Paulo, nós o convidamos para fazer 1 minuto com o João Milanês. E todos os dias o seu João ia na rádio, gravava 1, 2, 3 programas de 1, 2, 3 minutos, contando um pouco de cada uma dessas histórias que ele viveu desde a fundação da Folha de Londrina até os dias em que ele estava gravando aquele determinado programa. Então foi muito intenso, foi muito interessante. Mas depois que ele adoeceu, a idade realmente chegou e pesou, aconteceram coisas interessantes. Ele já não conseguia mais concatenar, sabe? Ele falava algumas coisas que não estavam mais fazendo sentido. E aí o Paulo e eu conversávamos muito, Gelson. E daí o seu João, sabe, não dá para aproveitar mais, não temos como, o programa ele está um pouco confuso. Mas o que acontecia? Todos os dias ele chamava o motorista e falava, temos que ir na rádio gravar. Então ele vinha para a rádio, ligava-se o microfone, ele ficava falando o tempo todo, nós gravávamos ele, mesmo
não tendo como aproveitar o material, mas era uma coisa que ele queria muito ir para a rádio gravar. E nós gravamos até quando foi possível. E depois nós fizemos um livro com todas essa coletânea das histórias dele. Foi muito bom, viu, Gelson? Foi muito saudável. Aproveita que você está com a palavra e para a gente arredondar aqui a citação histórica ao Paulo Biratã. Foi o Paulo que emprestou à Rádio CBN Londrina esse DNA de engajamento com as coisas da cidade? E aqui eu quero trazer 2 exemplos muito, muito fortes. A ala de queimados do Hospital Universitário e o ILS do aeroporto de Londrina, Maria. Foi sim, Paulo, ou foi sim, Gelson. O Paulo, eu vi coisas com o Paulo, assim, posso citar o governador Requião, que sempre foi aquele cara, assim, mas, sei lá, eu não sei qual a palavra que eu poderia usar, mas o governador é um pouco mais seco. E eu vi poucas pessoas se dirigirem ao ex-governador como o Paulo se dirigia, sabe? Eu vi os dois conversando e um dia o governador falou: Paulo, eu dou tanto a Londrina e todas as vezes que eu venho aqui, me parece que Londrina não reconhece isso. Aí o Paulo, com aquele linguajar de gaúcho: tu dás, mas tu dás assim, com raiva, tu tens que dar com vontade, e aquele, sabe assim, como? Aí o Paulo falou assim: veja bem, a ala de queimados do rapaz, foi assim como num toque de, num passe de mágica, a ala de queimados do HU, que era uma coisa que estava assim muito se arrastando, todo mundo da saúde reivindicando. Eu acho que o Paulo deu um empurrão muito grande. Então essa foi uma das coisas que eu presenciei e vi o Paulo tirando isso, ajudando Londrina a ganhar, a trazer esse benefício para os londrinenses, enfim, para quem mora nessa região do estado. Ainda neste mesmo tema, essa semana houve lá um feminicídio quase em Maringá, e uma senhora precisou ir para Londrina e foi correndo para a ala de queimados aí do HU, que ela existe, e eu acho que o Paulo tem grande parte disso, graças a Deus. Sem dúvida. O Guilherme, a semente que o Paulo plantou em relação à instalação do ILS vai começar a dar frutos agora, né? Que pena que o Paulo não está aqui para ver isso. Eu sou dos otimistas. Prometeram para a gente que até dia 10 de dezembro desse ano nós teremos o ILS, e a CBN nunca arredou o pé dessa campanha, né? Eu acho que nem podia, né? Era um pouco dessa nossa responsabilidade, como você bem disse, o Paulo tinha esse DNA mais briguento, mas vamos colocar briguento no bom sentido, sim, brigando pelo desenvolvimento da nossa cidade. Sim. Então, a ala de queimados é um exemplo fenomenal disso. E, claro, o ILS, eu acho que tem o quê? Vamos colocar, há mais de 20 anos, sim, a CBN levanta essa bandeira, e todos os dias você escuta na CBN Londrina que Londrina precisa do ILS. E, assim, Deus queira, né, assim como você, sou otimista também, ou pelo menos estou otimista agora, depois de tantas falsas promessas que a gente teve. Me parece que agora o caminho está um pouco mais bem pavimentado, que para o aniversário de 91 anos da cidade, no dia 10 de dezembro, a gente tenha, sim, esse equipamento trazendo segurança para o nosso aeroporto, para os nossos passageiros e para a nossa economia. O Amarildo é mais cético. O ILS sai até dezembro, Amarildo, na sua opinião? Tem a nossa impressão digital isso aí, né? Eu não acredito, Gelson. Eu acho que é uma reivindicação muito antiga da CBN, que começou lá atrás com o Paulo também, mas eu não acredito. Eu acho que Londrina sofreu esses anos todos com alguns administradores. Nós tivemos prefeitos presos, nós tivemos prefeitos caçados. Isso, num português bem assim simples, isso judiou muito da cidade, isso travou o crescimento da cidade. Se você olhar para outros municípios, eles caminharam muito mais rápido que nós, e nós perdemos aí pelo menos uns 30 anos com esse voto errado que nós, londrinenses, demos para algumas figurinhas carimbadas que só nos atrasaram, só nos atrapalharam. Eu acho que o LS tem muita culpa de muito governante que
não teve a menor capacidade de ir a Brasília conseguir o equipamento, que não é uma coisa do outro mundo, entendeu? E teria facilitado a vida de todo mundo e muito... Olha, vocês não têm noção, a gente que promove eventos, e nós vamos falar um pouco disso, o quanto é ruim ter um aeroporto na segunda cidade do estado, na terceira do sul do país. Você não sabe se o avião vai pousar, se o avião vai poder decolar por causa de uma porcaria do instrumento que Maringá tem, que Florianópolis tem, que Joinville tem, que Porto Alegre tem, que o Brasil inteiro tem, Londrina não tem. Falta de capacidade dos nossos governantes, Gelson. A temática desenvolvimento sempre frequentou muito a nossa pauta, não, Guilherme? Para além da missão de informar com responsabilidade, compromisso e transparência, sempre houve muita preocupação da CBN em atuar como indutor do desenvolvimento, né? Sim, sim. Muito do DNA, vamos citar de novo o Paulo, mas naturalmente com essa menção honrosa ao meu pai, ao Amarildo, fundador da rádio, que sempre foi muito preocupado com as coisas da cidade e sempre quis que Londrina fosse essa cidade pujante, com coisas novas, com desenvolvimento. Então a gente pega já puxando esse gancho dos eventos, falando um pouco de palestras, trazer grandes palestrantes de renome no cenário nacional é algo que empresta um conteúdo para o intelecto da cidade que outros veículos não fazem, ou pelo menos não faziam até então. Enfim, quando a gente faz um livro como Londrina Terra de Riquezas, e claro que a gente pode explicar um pouco mais cada um desses projetos numa próxima fala, mas quando a gente faz um livro como Terra de Riquezas, que acaba se tornando um cartão de visitas da cidade, né? Assim, dizendo, venha investir em Londrina, porque olha que local sólido é esse para você trazer a sua empresa, que a sua empresa vai prosperar aqui. Então, tudo isso contribui, eu acho que muito para esse desenvolvimento da cidade, claro, com esse perfil muito desenvolvimentista da CBN, muito bairrista também, né, cuidando das coisas da nossa terra. Amarildo, faz 2 semanas que nós abrimos a temporada 2025 do ciclo de palestras CBN, me corrija, por favor, que é o evento mais longevo do nosso portfólio de eventos. Puxa lá pela memória de onde veio a ideia do ciclo de palestras, porque até a CBN entrar em cena, a gente precisava entrar no avião, pular no avião e ir para os grandes centros para ver os palestrantes que hoje a CBN traz aqui. E em tempo, o ex-ministro Maílson da Nóbrega abriu a temporada, Teatro Marista lotado, foi incrível. E aí? Gelson, tudo nasce pela necessidade do dinheiro. Então, eu tinha nas mãos uma emissora pouco conhecida, nós temos grandes veículos em Londrina, a Rádio Paiquerê, por onde eu tive a oportunidade de começar a minha carreira, é uma grande emissora, faz um trabalho maravilhoso no futebol, no jornalismo, e eu venho dessa escola, e eu precisava fazer em Londrina alguma coisa que saísse desse quadradinho de tocar notícia, enfim, e aí eu comecei a pensar qual seria a forma de poder fazer, de juntar, de levar para o mesmo espaço esse meu ouvinte, que pode ser o meu anunciante, enfim. Daí veio a ideia do ciclo de palestras. Outra coisa, sem que as pessoas precisassem pagar para assistir, onde o próprio patrocinador é quem paga o cachê do palestrante, o teatro, enfim. E aí, há 19 anos atrás, nós fizemos a primeira leva do ciclo de palestras, são 4 palestrantes do ano. Esse projeto já aconteceu em todo o estado. Com a nossa vinda aqui para Curitiba, nós temos que colocar muita energia aqui, então ele se resume hoje a Curitiba e Londrina, mas ele já aconteceu em Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, grandes nomes do jornalismo, enfim, da política, da economia do Brasil, estiveram no ciclo de palestras ao longo desses 19 anos. Se você fizer uma continha muito simples, Gelson, em 19 anos, se você pegar e colocar aí, a lotação do Marista são 900 pessoas. Vamos fazer um cálculo por cima. 900 pessoas vezes 4 palestras por ano, vezes 19 anos, nós tivemos aí em Londrina, em média, de 68 mil pessoas vendo de graça nomes como Max Gehring na época, Arnaldo Jabor teve várias vezes aí. Sim, eu vou ficar aqui uma tarde inteira para falar todos os nomes que passaram
por esse grande evento nosso. Isso aconteceu de alguma forma aqui também em Curitiba, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, nos últimos 2 anos de Foz do Iguaçu. Nos últimos 2 anos a gente está restrito mais a Londrina e Curitiba. A gente já vai falar sobre os outros projetos especiais e para arredondar o ciclo, Guilherme, é daqueles eventos que a cidade espera, né? Espera todo ano. Os gestores, os tomadores de decisão, a academia espera, o mercado espera pelo evento, né? Eu encontro com muita gente, conheço gente nova numa base semanal, porque não diária. E quando as pessoas... você é o Guilherme da CBN? Pô, já fui muito naquelas palestras. Então, realmente, o ciclo de palestras é uma das figurinhas carimbadas da CBN e que o público realmente espera muito, porque, novamente, são grandes nomes do cenário nacional e que estão aí de fácil acesso, um acesso gratuito ao público da CBN Londrina, claro, isso graças a essa contribuição dos parceiros patrocinadores que pagam essa conta para a gente, mas o londrinense pode ir de maneira gratuita, ter acesso a um conteúdo que só teria nos grandes centros, como você bem disse. A gente precisa fazer um intervalo, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre outros eventos e olhar para o futuro do rádio, para a nossa responsabilidade enquanto comunicadores de notícia, indutores de desenvolvimento. CBN Londrina, 30 anos é o assunto de hoje aqui no nosso CBN Entrevista. Ô, Gelson. Oi, Gui. Oi, Amarildo. Só para não perder, para concluir o que o Guilherme falou, e você já pede o intervalo, o ciclo de palestra é tão interessante que você realmente é difícil você encontrar uma pessoa londrina que não tenha ido em uma das palestras da CBN. Mas o mais interessante é que às vezes o evento não é nosso e a pessoa diz assim, olha, fui lá ontem no Marista, vi lá o evento de vocês, parabéns, e de repente não fomos nós, nem nós que fizemos. De tão tradicional, de tão interessante, de tão forte que ficou o ciclo em Londrina. Ou seja, se tem um bom palestrante, tem a chancela da CBN. A gente precisa fazer um intervalo, daqui a pouco a segunda parte do CBN Entrevista especial, CBN Londrina, 30 anos. Nossos convidados aqui hoje são Amarildo Lopes dos Santos, diretor-geral da Rádio CBN Curitiba, fundador e sócio da Rádio CBN Londrina, e Guilherme Lopes, diretor-geral da Rádio CBN Londrina. O intervalo é rápido, a gente já volta, não saia daí. 3, 2 e 1. De volta com o CBN Entrevista no programa de hoje. CBN Londrina, 30 anos, 3 décadas a serviço da informação de qualidade, comprometimento com a cidade. Nossos convidados são Amarildo Lopes, diretor-geral da Rádio CBN Curitiba, fundador e sócio da Rádio CBN Londrina, e Guilherme Lopes, diretor-geral da Rádio CBN Londrina. Sim, ouvinte internauta, são pai e filho. Amarildo, a gente fechou o primeiro bloco falando sobre os eventos. Foi o grande impulsionador da marca, você citou lá no primeiro bloco, a necessidade de dar sustentação financeira ao negócio, fez com que a ideia surgisse. Hoje está incorporado ao nosso processo, né? Não tem como voltar atrás nessa iniciativa. Me fala do peso dos eventos na nossa trajetória. Sem dúvida, Gelson. O rádio ele ficou muito dinâmico. Hoje você tem no rádio uma televisão, sabe, tudo que a gente faz aqui em Curitiba, tudo que a gente faz aí em Londrina, a gente faz com a programação ao vivo também no YouTube, as transmissões esportivas, enfim. Então, é multiplataforma. Mas, sim, os eventos têm um peso muito grande no nosso negócio. Nós temos outro projeto que é idêntico ao ciclo de palestras, ele também anda pelo estado todo, mas ele é temático, é o CBN Agro. O CBN Agro, nós estamos na 8ª edição dele. O ano passado nós tivemos com nada mais, nada menos do que o professor, doutor, ex-ministro Roberto Rodrigues, que é uma sumidade no agro, junto com o Tejon, em pequenos fóruns, em todo o estado, junto com as principais cooperativas do estado. Esse ano vai acontecer novamente, a edição desse ano tem o Aldo Rebelo, que é respeitadíssimo também pelo pessoal do agro, por conta do marco regulatório, enfim, e há uma expectativa muito grande em torno da vinda do Aldo Rebelo. Nós temos outro evento temático, que é o CBN Sustentabilidade. Pelo 2º ano consecutivo, a gente traz Rosana Jatobá, já agora em agosto, setembro, também para falar sobre agro e ESG.
fizemos aí em 3 anos seguidos, vamos fazer esse ano com o Guilherme, aí fizemos aqui em Curitiba o ano passado o CBN Ética, que é uma coisa muito complicada falar de ética no Brasil de hoje, é bem difícil, mas nós tivemos aqui um dia inteiro com Clóvis de Barros, com Cortella, com a Monja Cohen, com o Americano, com a Maria Clara Dias. Então foi um dia bem intenso no Madalosso, onde mais de 700 pessoas aqui em Curitiba puderam assistir, ver de perto essas figuras e falar um pouco em painéis locais também sobre ética. E a mesma coisa aconteceu aí o ano passado e o ano retrasado em Londrina, no Planalto, com grandes figuras também discutindo o tema ética, Gelson. Então tem muita coisa de eventos que a CBN fez ao longo desses 30 anos. Guilherme, para além dos eventos presenciais, a CBN apostou forte também na linha editorial, né? Sim. Uma série de publicações de peso que, a exemplo dos eventos, também já estão incorporados à cena. Me fala um pouco desses projetos. Bom, para eu ficar um pouquinho também com a parte histórica, e essa parte da história eu tive o privilégio de participar, o ano era 2013, e o prefeito Alexandre Kiref, após a entrevista dos seus 100 dias de mandato, desceu ali na sala da diretoria para tomar um café comigo e com meu pai, e a gente ali trocando aquela ideia, ele sugere, vocês precisavam fazer um livro, outros veículos fazem livros aí para ajudar a vender a cidade. A gente está com uma certa dificuldade de ter alguns tipos de material. E aquela ideia ficou na nossa cabeça, pois bem, Londrina, terra de riquezas, foi vendido em tempo recorde. Em 6 semanas a gente vendeu todas as cotas que estavam disponíveis, isso em 2013. Para agora, 2025, a gente tem a 6ª edição no forno. Além disso, tivemos 3 publicações contando a história da cidade, aos 80, aos 86 e aos 90 anos, no ano passado, desde a história eu brinco às vezes, desde a história do Lord Lovat até o prefeito eleito Thiago Amaral. Enfim, a gente tem também um fotodocumentário especial para o Rio Tibagi, chamado Rio de Memórias, que a gente relata ali o rio nas 4 estações do ano. Também um projeto que está sendo desenvolvido aí para os próximos meses. Então a gente apostou bem forte realmente nessa parte mais editorial para trazer livros. Bom, Amarildo, quando a gente fala dos projetos editoriais, a gente traz para o debate, para a conversa, outra figura ímpar da nossa história. Onde é que você achou o Whitson Schwartz, hein, Amarildo? Rapaz, você tem que ter, na sua caminhada, você tem que ter assim, muita sorte também, muito equilíbrio nas coisas que faz, mas tem que ser iluminado. E assim, eu tive o prazer, fui iluminado quando apareceu na minha frente o Whitson. Assim como apareceu o Cachimbo também, que foi, posso dizer que foi meu amigo pessoal. Primeiro do Cachimbo. O Cachimbo me aparece um dia, o Cachimbo ia em todas os eventos do ciclo de palestra fazer as fotos pra gente, sem cobrar nenhum centavo naquele lance de amizade. Ele fotografava lá o Max Gehring, o Cortella, enfim, com aquele prazer e tal, e via as palestras com a gente. Um dia ele chega em mim e fala assim, eu vou fazer uma imersão pelo Rio, eu vou visitar o Rio Tibagi, eu vou fotografar o Rio Tibagi nas 4 estações do ano. Vamos fazer um projeto juntos? Eu falei, Cachimbo, mas eu sou rádio, como é que eu faço fazer um projeto de rio com foto, velho? Não, você vai fazer comigo, pensa aí. E aí eu coloquei a cabeça para funcionar, Gelson, e aí as coisas foram caminhando. Nós desenvolvemos um projeto, chamava-se Repórter da História do Rio Tibagi e tal, enfim. E aí nós plotamos uma caminhoneta e o Cachimbo ia com a equipe de produção visitar o rio, fotografar o rio. Nesse meio tempo a gente colhia a água do rio, pedia para ver a qualidade da água do rio em vários pontos de todo o percurso que o rio faz, desde aqui da Serra das Almas, próximo de Ponta Grossa, até a Foz aí do lado de Londrina, enfim, e ficou um belo material, que foi um mix de programa de rádio com fotos, que a gente terminou com esse livro maravilhoso, até com lei de incentivo à cultura. Foi um trabalho fantástico.
E o Whitson, assim, o Whitson tem uma história na Folha de Londrina, que ele percorria com aqueles fuscas da Folha de Londrina, o interior do estado todo, debaixo daquela lama, daquela chuva toda, vivendo de perto. O Domingos Pellegrini fala, ele é o nosso prefaciador desse livro aí dos 90 anos de Londrina, ele fala um pouco dessa história de quem é o Whitson e como o Whitson chegou e está na veia, está do DNA do Whitson, essa condição de escrever tanto sobre Londrina, sobre o Paraná. E foi uma felicidade imensa. Eu acho que nesses 90 anos de Londrina eu vi outras publicações que foram feitas por conta dos 90 anos. Eu acho que tudo válido, tudo contribui, tudo colabora para que a gente tenha muita coisa do acervo da história da cidade. Mas de verdade, me perdoe a falta de modéstia, o trabalho nosso ficou muito, mas muito interessante. Aqui em Curitiba, quando eu distribuo alguns exemplares, as pessoas falam, nossa, que legal, que bonito, que material fantástico. Então, nos enche de orgulho isso, e nós devemos isso à capacidade da criação, do acervo, enfim, que o Whitson conseguiu colocar no papel. Tem uma memória, aliás, prodigiosa, né, Gui? Privilegiadíssimo. Né? O Whitson é diferenciado. Muita gente confunde o Whitson com um historiador. O Whitson é jornalista, mas ninguém que se atreve a contar a história dessa cidade sabe tanto quanto o Whitson Schwartz. Então, fica aqui o nosso registro e gratidão a esse parceiro. Amarildo, vamos pintar Curitiba, 330 anos. Foi o nosso cartão de visita no desembarque da CBN em Curitiba. Eu nunca vi o prefeito Rafael Greck, olha que ele é um cidadão entusiasmado. Prefeito de Curitiba, eu nunca ouvi tão entusiasmado com essa iniciativa. Como é que o Vamos Pintar veio parar na nossa vida? E o Gui já vai falar do Vamos Pintar Londrina também. Então, Gelson, o Vamos Pintar foi feito pela primeira vez em São Paulo, se eu não me falha a memória, na gestão da Márcia Suplicy. Isso chegou em Londrina, o Jornal de Londrina fez pela primeira vez, nós fizemos em Londrina pela segunda vez o Vamos Pintar Londrina. Essa edição, que foi feita pelo Guilherme aí o ano passado, nos 90 anos, foi feita pela quarta ou quinta vez. A cada 5 anos a gente repete isso, atualiza o mapa. Mas aqui em Curitiba foi uma experiência muito interessante. A CBN aqui, ela vivia numa condição um pouco mais, eu não posso dizer no limbo, mas nem posso dizer que ela estava mal cuidada. Mas ela vivia uma situação assim, um pouco mais complexa. Ela não tinha a visibilidade que ela merece e a marca não... Faltava protagonismo, né, Maria? A marca não estava tão forte como ela deveria estar. Quando a gente chega aqui, a gente propõe o Vamos Pintar. E ninguém entendeu muito direito a coisa, porque para o anunciante era uma coisa nova. O Eduardo Pimentel, que hoje é o prefeito, foi abordado por mim e falou assim, ele entendeu o projeto, falou, nossa, que coisa bacana, quando o prefeito veio, ele vai ficar enlouquecido. Eu estou almoçando um dia, Gelson, me ligou o prefeito, falou, Amarildo, eu preciso falar com você, esse mapa é a coisa mais linda, vamos arrumar os patrocinadores. Eu falei, prefeito, já tem alguma coisa encaminhada, e ele ficou por uns 30 minutos no telefone, dando ideias, argumentando. Ele parecia uma criança quando nós fizemos o lançamento, quando nós fizemos a entrega, tinha um mestre de cerimônias que era o Gil Rocha, o saudoso Gil Rocha, e a Joyce, que hoje é a nossa diretora de jornalismo, e eles atuaram muito pouco. Ele fez a abertura, o prefeito pegou o microfone, ninguém falou mais nada, ele tomou conta, ele entregou a bicicletinha, ele entregou o computador, então foi um sucesso muito grande. E eu acho que o peso desse projeto para a cidade, assim, ele melhora a autoestima, ele faz com que as pessoas conheçam cada canto da cidade, ele faz com que a criança, enfim, é um negócio impressionante. Aqui nós colocamos mais de 70 mil mapas dos 400 que imprimimos na rede pública de ensino. Foi um sucesso absoluto aqui. Idem pro Vamos Pintar Londrina 90 anos, não, Guilherme? Ah, sem dúvida. Até porque Londrina tem esses episódios recentes na nossa história que, de certa forma, envergonharam o londrinense. Então, quando a gente fala de autoestima, o londrinense estava vivendo um momento de reconstrução dessa autoestima, e quando a gente faz um projeto desse com uma característica tão da nossa terra,
para entregar para o pequeno londrinense, para o adulto londrinense, para o idoso londrinense, a oportunidade de ter esse contato com a cidade numa forma de uma ilustração tão linda feita pelo Estúdio Paixão, pelo Ademir e pelo Guilherme, enfim, para você colorir o bairro da tua casa, para você colorir o lago da nossa cidade, enfim, isso resgata muito essa autoestima, esse senso de pertencimento do londrinense que estava perdido, que durante 20 anos o londrinense tinha vergonha de falar que era de Londrina por conta de inúmeros escândalos de corrupção que atingiram o cenário nacional, inclusive, e que a gente precisava muito fazer esse resgate. Eu acho que a CBN protagoniza esse movimento, esse resgate, claro, com notícia boa, com esse novo momento, esses novos momentos que a cidade vem vivendo, e muito com um livro desse, com um mapa desse, que vai trazendo esse senso de pertencimento, mais uma vez, da cidade linda que a gente tem. A gente já está arredondando para o final do programa, eu vou começar com a segunda geração dos Lopes, na área de comunicação. Guilherme também está na diretoria da AERP, né? Sim. A associação que representa as emissoras de rádio no estado do Paraná. Guilherme, qual é o futuro do rádio, hein? Essa é uma pergunta interessantíssima e que eu durmo e acordo pensando nela todos os dias. Aliás, me permita retroceder rapidamente. Por favor. A gente viveu a mais grave crise sanitária do nosso tempo, que foi a pandemia. Sim. E quando a pandemia desembarcou em 2020, diziam que o rádio ia acabar, que o rádio estava derretendo, que as redes sociais, que tudo ia conspirar contra o rádio. O rádio voltou a ser relevante ali, né? Pois é, o rádio nunca perdeu sua relevância. Mercadologicamente, eu tenho que admitir que a gente sofreu um pouquinho. Até porque, principalmente no nosso grupo, que é muito focado em eventos e projetos especiais, a gente foi impedido por 2 anos de fazer o ciclo de palestras, por 1 ano e meio de fazer o CBN Agro, enfim, todos esses projetos presenciais que a gente tanto fazia. Mas pensando única e exclusivamente em rádio, a credibilidade que o rádio passou, a confiança que o rádio passou com a informação de qualidade que o rádio proporcionou, e aí eu preciso puxar um pouco de brasa aqui para a sardinha da CBN, a gente foi essencial numa grande campanha contra a desinformação. Então, nisso a gente pode bater no peito e falar com muito orgulho. O rádio salvou muitas vidas durante a pandemia. E passado esse momento em que os anunciantes todos parece que redescobriram a internet, esse grande hype, e as agências de publicidade tradicional todas migrando ou pelo menos a grande maioria migrando seus investimentos para os meios digitais, e hoje a gente vive uma realidade em que nos Estados Unidos, por exemplo, campanhas focadas 100% em marketing digital tem de 30% a 50% menos resultado do que as campanhas focadas em digital mais rádio. E a gente está falando de investimentos do mesmo tamanho. Então, assim, o rádio não é que ele volta a ser relevante, mas enquanto mídia, não vou nem dizer complementar, mas enquanto mídia numa grande cesta de investimentos midiáticos que se tem que fazer, o rádio talvez seja o mais essencial, porque é o mais fácil de se fazer. Perfeito. Já responde a minha indagação sobre o papel e o futuro. Amarildo Lopes dos Santos, que foi a Santa Catarina dia desses para falar num evento sobre o rádio, né? E o Amarildo tem sempre os 2 pés no chão e uma leitura muito aguçada, né? A visão estratégica do Amarildo nos trouxe até aqui, 30 anos atrás. Qual é o futuro do rádio, Amarildo? Gelson, eu acho que o rádio vive, eu acho que o rádio é forte, ele só muda o formato. Você vai continuar ouvindo o rádio no streaming, você vai continuar ouvindo o rádio numa série de plataformas que ele está disponível agora. Ele não está só mais no FM.
como os AMs estão todos sendo desligados, você tem poucas emissoras de AM no Brasil funcionando ainda, em Londrina, se eu não me engano, 1, 2 ou 3 no máximo. Mas eu quero falar um pouquinho mais da relevância do rádio. Há um ano atrás, quando eu estive no Rio Grande do Sul fazendo essa palestra sobre rádio, nós pegamos o último voo que saiu do Salgado Filho praticamente, porque depois aquilo inundou. Você sabe quem ajudou a fazer com que as coisas acontecessem no Rio Grande do Sul? O rádio. A Rádio Gaúcha foi fundamental, ela é líder lá, ela foi fundamental para que as pessoas se falassem, se comunicassem naquele estado de caos que Porto Alegre estava vivendo naquele momento. Isso aqui é um outro exemplo da eficiência do rádio. Há 30 dias atrás, 60 dias atrás, nós tivemos um grande apagão em Portugal, na Espanha e tal, todo mundo ficou fora do ar. O rádio não. Você tem um rádio de pilha, você está no jogo. Você tem um rádio no teu carro, você está informado, entendeu? Então isso é muito importante. Eu acho que o rádio só muda a forma de você acompanhá-lo. Hoje é muito claro aqui, eu vejo pessoas ouvindo as transmissões esportivas e vendo os nossos narradores aqui, o Carlos Martins, o Nériton, enfim, acompanhando o que a equipe de esportes da CBN Curitiba faz no celular, porque a gente está no YouTube transmitindo os jogos. Então você é o rádio, só que você não está ouvindo ele no dial, no FM, no 95.1, que é a frequência da CBN de Curitiba. Você está ouvindo ele no YouTube, mas é o rádio, entendeu? Então eu acho que o rádio segue firme e forte. Amarildo, parabéns pela trajetória, por tudo que o rádio fez, por tudo que a CBN fez pelo rádio, por tudo que a CBN fez por essa cidade. Valeu demais o papo, tá? Obrigado, Gelson. Eu me sinto assim, um profissional realizado, no momento em que eu vejo o tanto que a gente pôde contribuir com Londrina através dessa ferramenta que é o rádio. Não só pelo dinheiro, mas pelo prazer de fazer, pelo prazer de entregar para a comunidade um trabalho de qualidade, para poder servir, para poder ser útil. A gente viveu momentos muito terríveis aí na cidade, quando daqueles desmandos de prefeitos corruptos e tal, e o rádio foi muito importante. Eu tenho certeza que a CBN foi muito importante nesses momentos também. Então eu me sinto assim realizado hoje, podendo ter feito esses 30 anos de caminhada junto com essa marca forte que o Sistema Globo de Rádio criou, que é a CBN. E tenho um prazer muito grande ainda, o Gelson, de ter você como meu companheiro de longa data, que veio de Andirá lá, jovenzinho, entendeu? Desde 1º de janeiro de 1989. Isso é uma história que não tem como não ser contada, entendeu? E de poder ter o Guilherme seguindo os meus passos aí. Eu posso dizer, como todo pai que queria mais para os filhos, ele poderia ter tido coisa melhor, um futuro melhor. Mas eu acho que ele está bem no rádio também, porque o rádio é muito forte, a gente tem esse compromisso. Nem tudo é dinheiro, a gente tem esse compromisso com a comunidade, essa entrega, esse prazer de fazer com qualidade, fazer bem feito, para que todo mundo fique bem, viu, Gelson? Guilherme Lopes, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. Que privilégio poder contar um pouco dessa história de alguém que tem vivenciado esses 30 anos de CBN, tá? Eu é quem agradeço, obrigado, Gelson, obrigado, ouvintes, e obrigado ao meu pai. O privilégio foi meu, porque ouvir essas histórias, para mim, é muito gostoso. Eu que sempre gostei muito de história, ouvir essas histórias dessa empresa que, com tanto carinho, hoje eu lidero, é muito especial para mim. E o mais interessante, assim, como meu pai disse, nossa, a gente às vezes torce, acha que o nosso filho merecia coisa melhor, mas é muito legal saber que a história da CBN Londrina é tão sólida e tão importante que a gente conseguiu expandir nossas operações para a capital. Então, os grupos grandes... Improvável, né? Exatamente. Os grupos grandes da capital vêm para o interior com uma facilidade imensa, mas grupos do interior, uma empresa familiar como a nossa, de repente fazer esse movimento e pegar uma das principais marcas de jornalismo do Brasil numa capital tão importante como Curitiba é algo realmente improvável, né? A brincadeira que a gente faz, e aí já peço perdão pelo ouvinte, o poste mijou no cachorro. Então, isso para mim é algo que
que representa muito, e poder seguir essa trajetória junto com meu pai é incrível. Eu sou muito grato por isso. O programa de hoje já está disponível em nossas plataformas digitais. Você pode acessar agora cbnlondrina.com.br na aba Projetos Especiais. Visite também o perfil do CBN em Entrevista no Spotify. Nossos agradecimentos a Amarildo Lopes dos Santos, diretor-geral da Rádio CBN Curitiba, fundador e sócio da Rádio CBN Londrina, e Guilherme Lopes, diretor-geral da Rádio CBN Londrina. CBN Londrina, 30 anos, vida longa e próspera, e a nossa gratidão aos ouvintes, aos internautas, sem o qual a gente não existiria. Um bom fim de semana a todos e até sábado. Tchau!